Olá pessoal, me chamo Fabrício De Faver, esse é o meu canal, um canal que eu falo sobre finanças de maneira simples e descomplicada. Esse é um vídeo de começo do ano, estamos aqui de branco, mas não é por nada não, meras coincidências, né? Do dia a dia. Estamos aqui para começar o nosso ano 2025 e falar um pouquinho para vocês daquilo que tem mudado a nossa vida. Esse vídeo é um vídeo totalmente diferente de tudo que eu fiz até hoje. Talvez vai ser um dos vídeos mais difíceis. É o vídeo que eu vou abrir aqui para vocês toda a minha história, toda a minha trajetória. Você já deve ter visto em alguns vídeos, algumas pinceladas. Aqui eu vou contar na íntegra a minha história e o plano que eu tomei para mudar de vida, tá bom? Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Pessoal, 2025 tá aí, todo ano começa, né? Costumo dizer que o único jeito do ano novo não vir é se a gente não estiver mais aqui. Brinquei que sobre dar uma morrida e tudo mais. E a verdade é que há alguns anos Deus mudou completamente a minha vida, e tanto na parte profissional quanto na parte financeira. De lá para cá, a carreira da gente mudou, a vida mudou, e há algum tempo atrás ele me incomoda para que eu possa vir aqui falar para vocês o plano. Como é que você pode crescer na carreira, como é que você pode ter liberdade e como você vai conseguir, com um plano financeiro claro, poder mudar a vida como eu mudei. E eu faço isso, digamos, como uma missão, como um propósito dele, porque realmente minha vida, minha carreira está em outro local, onde eu trabalho até então. E teve uma frase que eu ouvi, e é por isso que eu vou contar aqui pela primeira vez abertamente na internet. Uma pregação, uma palestra, era tudo meio misturado que eu ouvi, do Thiago Brunet. Ele falou assim: aquilo que mais te envergonha você vai precisar contar. Então, fica com a gente que eu vou contar tudo que me envergonhou e tudo que eu passei, mas tudo que realmente tive uma vida transformada, tá? Então, contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu acho que durante a vida você tem vários erros e vários aprendizados, e coincidência ou não, esse é o nosso vídeo número 33, né? A idade de Cristo, como a gente costuma dizer. E espero que possa ser uma inspiração para você que talvez está aqui olhando e dizendo: 2025 começou, eu não sei para onde vou, eu não tenho plano financeiro, e talvez você possa estar dizendo: eu não tenho nenhum plano de vida. E eu estou aqui para dizer que eu também não tinha. Resumidamente a minha história: eu sou natural de Santa Catarina e meu pai é um cara que veio da roça, trabalhador, sério, honesto, e que conseguiu construir alguma coisa para a família. Como empresário, com altos e baixos, ele conseguiu trazer a gente para uma realidade financeira que não é a da maioria das pessoas, mas também não era grande coisa. Diríamos aí classe média, ora mais para baixo, ora um pouquinho mais para cima, porque as empresas não iam bem. E uma coisa que ele sempre se dedicou foi para que a gente estudasse, ele sempre trabalhou muito para que a gente estudasse. Eu lembro de uma vez que ele, depois de ter quebrado, começou a ser frentista de posto novamente, ele e meu irmão, para pagar as contas de casa e para tentar manter a gente num colégio levemente melhor do que uma escola pública. Então eu vi meu pai crescendo assim, e aos 12 anos de idade eu começo a trabalhar com ele. Eu não começo a trabalhar porque a gente precisava, mas também começo a trabalhar porque ele achava que era importante mostrar para os filhos o caminho. Então, minha família toda, se colocar meus irmãos, começamos todos muito novos. Acho que minha irmã com 9, 10 anos já trabalhava, eu com 12 anos, acho que meu irmão mais velho com 12, o mais novo acho que com 13 ou 14 também começou. Então, foi aí que eu comecei a minha vida, e como todo mundo que está na escola, eu digo todo mundo porque parece que existe um comum acordo entre as pessoas que não são muito benquistas. Na época de colégio, parece que as coisas acabam dando certo para algumas delas. E eu sofri muito bullying, muito magro, morava numa cidade de interior, tinha que pegar um ônibus para ir para essa outra cidade, então já havia uma certa exclusão, não era da elite da cidade. Para piorar, por a gente ter uma vida simples, meu pai não dava roupas boas, roupas de marca, e eu era zoado na escola por isso. Que tênis é esse que faz barulho aí quando faz... O solado era duro, né, pessoal? Aí parecia um sapato meu tênis.
Era realmente ruim. Eu lembro a marca até hoje daquele texto, não vou falar aqui para não de tão ruim que era. E era zoado na escola. Depois comecei a ser zoado ainda mais porque eu comecei a trabalhar com meu pai e eu trabalhei como frentista no posto de gasolina que ele arrendava. E ele sempre me ensinou, eu tinha que fazer todos os passos. Na verdade, eu comecei a trabalhar como lavador de carro e eu usava fardamento, roupinha, bonezinho, tudo dos frentistas, normal, como qualquer pessoa lá que tinha que trabalhar. E eu morava num interiorzinho que era uma praia, eu via as pessoas da outra cidade onde eu estudava, no colégio particular, chegando, olhando para mim e rindo da minha cara. E zoando, e chegava no colégio e dizia, ó, te vi lá de frentista e tal. E aquilo machucava a gente. Agora, por que eu tô falando isso, pessoal? Porque as dores vão sendo guardadas e talvez você tenha suas dores guardadas. Só que essas dores, elas podem ser, eu digo assim, a cruz, ela é tua escola, o teu passado é uma escola ou uma cruz que você carrega. Então, durante um tempo ela era uma cruz, ela era uma dor. Mas essas dores são aquilo que te motivam depois a querer mudar de vida. O que aconteceu comigo? Eu olhei aquilo tudo, eu não tinha férias, porque eu saía férias de colégio, eu trabalhava. Eu já trabalhava na época de colégio, nos horários, né, da tarde, e depois nos fins de semana, domingo eu trabalhava, posto de gasolina não para, férias de colégio eu trabalhava, então foi aí minha primeira decisão de vida. Eu falei, eu não quero ter a vida do meu pai. Não quero ser empresário, não quero, porque não para nunca, a empresa não para, e isso eu realmente não quero para mim. Então estudei, passei na Federal de Santa Catarina e fui fazer Química. Fabrício, por que você está contando isso aqui pra gente? Porque a primeira coisa que você precisa entender é que suas decisões são tomadas mais pelas dores do que pelos amores. Ah, eu gosto muito disso. Na verdade, não. Talvez você só quer fugir de outra coisa. E eu só queria ter férias em dezembro. Em dezembro, janeiro ali, eu queria poder ir pra praia. E eu via, meu tio era professor de universidade em Química, então eu tinha facilidade com números. Falei, vou me enfiar aqui, porque eu vi a vida dele é melhor que a minha, do meu pai. Então, foi aí que eu fiz, cheguei a ser monitor logo no começo, tirei excelentes notas, meu índice acadêmico era alto, fui pesquisador de CNPq, ganhei um salário lá de R$ 241,51. Eu guardo o valor até hoje, acho que é porque era pequeno, né? Doía. E eu comecei a tocar minha vida ali. Foi então que em 2004, um amigo meu de infância, um dos meus melhores amigos da minha vida, eu lembro dele até hoje, ele não está mais com a gente aqui, Deus carregou ele, muito jovem, mas ele mudou completamente a minha vida, porque ele me convidou para participar de uma reunião de marketing de rede. Eu sei que você está pensando, marketing de rede não é um negócio tão legal e tal. Eu também não trabalho com marketing de rede lá, mas naquela época foi importante para mexer com a minha mente. E aí, lá eu vi que eu poderia mudar de vida. Eu acreditei no que me falaram. E eu escutei coisas que mexeram comigo. Por exemplo, e é o que eu quero dizer para você. Você tem motivo forte para querer fazer de 2025 um ano diferente? Porque, pessoal, você está só cansado, não sei o quê, mas não tem grandes motivos, eu lamento lhe falar, não vai ter grandes mudanças. Os grandes motivos é que te movem. Quem tem um porquê, encontra um como. Não é assim? Quem tem motivo forte, deixa doer por um tempo. Porque a dor, ela é passageira. Eu juntei aquilo que eu tinha e falei, poxa, eu não quero mais viver o que eu vivo, o que eu vivi, as pessoas me zoando, seja pelo meu peso, seja pela falta de recursos financeiros para não ter boas coisas. Eu também quero ter férias, quero ter liberdade. E eu acreditei, eu trabalhei muito lá. E eu não reclamo, não acho que foi ruim essa empresa para mim, foi excelente. Eu aprendi muita coisa. Aprendi, inclusive, ao que não fazer. Foi bom, foi muito bom. Mas a verdade é, eu tinha um motivo muito forte, eu me dediquei e algumas coisas naquela época mudaram na minha cabeça que eu quero falar para vocês. Antes eu perguntava, por que eu? Por que comigo? Por que tudo é assim comigo? E eu aprendi a fazer uma pergunta diferente. Eu comecei a colocar um não aí. Por que não eu? Por que não comigo? Por que eu não posso mudar de vida? E eu te pergunto, por que não você em 2025? Analisa, enquanto eu conto a minha história, o que está acontecendo com a sua e por que não está na hora de dar um basta, um soco na mesa e chega. Está na minha hora.
de mudar o rumo. Você não vai mudar de vida em alguns meses. Provavelmente, vou ser honesto com você, você não vai mudar de vida em 2025. Mas você pode mudar o rumo dela. Veja bem, se você está indo nessa direção e você faz uma pequena curva, tá vendo? Aqui onde você estava e aqui agora onde você está. Se você esperar ao longo do tempo, você pode estar em lugares muito diferentes. Fica aqui meu convite para que em 2025 você mude o rumo de onde você está levando a sua vida, que foi para onde eu comecei a levar. E eu decidi que eu ia pagar o preço de trabalhar, e eu trabalhei muito, e eu cresci muito rápido. E eu tive um crescimento que eu não esperava. Para um menino que não tinha nem carro, não tinha nada, estudante de faculdade, 1 ano e meio depois eu já estava andando de Audi, morando num apartamento que eu aluguei do meu dinheiro, fruto do meu trabalho. Tinha ganhado peso, né? Eu usava lá os produtos, ganhei massa muscular e tal, estava muito mais feliz. Falei, pronto, agora eu estou bem, cheguei onde eu tinha que chegar. Né? Na época não existia cartão black, era cartãozinho ouro, gerente especial. Vivi, gente, eu vivi aquilo que eu deveria viver. Só que teve um erro que eu fiz muito grande. Teve vários, mas teve um que foi muito grande, que está relacionado a finanças. E é por isso que eu ensino hoje um pouquinho de finanças para as pessoas. Eu comecei a ganhar e na proporção que eu ganhava, eu comecei a gastar. E aí, é aquilo que eu falei no início. Vou contar aqui o que me envergonha. De peito aberto para vocês, porque talvez algum de vocês já viveu isso, conhece alguém que vive isso ou está vivendo isso. Eu comecei a gastar tudo que eu ganhava, com aquela sensação de que eu posso, eu estou crescendo, eu vou ficar rico, e amanhã ainda eu consigo mais, eu parcelava tudo, e eu jogava tudo para frente. Chegou uma hora que, naturalmente, como qualquer negócio, existe uma pequena queda. Só que essa pequena queda, quando você ganha X e gasta X, quando esse seu rendimento cai um pouco, você começa a ter um déficit financeiro. E aí, pessoal, aí foi difícil. Porque faltou dinheiro. E o que todo mundo, todo mundo que não tem dinheiro e não entende sobre finanças, procura nessas horas? Me diga aí, anote. Um banco, exatamente. Foi aí, eu pego um banco, faço um empréstimo e dou mais uma alavancada e tenho sobrevida por mais um tempo. O ganho sobe um pouquinho, faço investimento, sobe, e eu vou fazendo assim. E eu me tornei um especialista em pegar empréstimo no banco, gente. Se tem um cara que sabia pegar empréstimo, era eu. Eu convenci os gerentes de me emprestar dinheiro. E eu fui fazendo empréstimo, e depois chegou uma hora que eu vi, aqui não vai dar certo, eu vou para outro banco, aqui não vai dar certo, eu vou para outro banco. Quando eu vi, já tinha conta em 4, 5 bancos diferentes, empréstimo em 4, 5 bancos. E eu já não conseguia mais. E aí, eu entrei numa fase de muitos problemas financeiros, porque quanto mais difícil ficou, a minha mente já não estava preparada para o trabalho, estava preparada a pagar dívidas. E estava preocupado, e eu não crescia mais. Resultado, meus negócios caíram ainda mais. E entre 2004 e 2010 foram 6 anos. 2004 a 2006 eu cresci bem, ganhei muito bem. De 2006 até 2010 foram 4 anos de sofrimento. Fabrício, mas por que você sofreu por 4 anos? Porque, lembra que eu falei no começo? O motivo era forte. E aqui fica a minha pergunta de novo para você. Você tem um motivo forte para mudar o rumo da sua vida em 2025? Se você tem, eu quero lhe incentivar a fazer um exercício agora. Anote. Pegue um papel e uma caneta. Dê pausa nesse vídeo agora. Anote. Por que você quer mudar de vida e por que você vai fazer o que nós vamos lhe falar nesse vídeo e no próximo da próxima semana, que é o plano para você mudar de vida. O que eu vou deixar aqui é aberto minha vida e o plano para você, o plano que eu fiz e que mudou completamente a minha vida. Cabe a você fazer, mas os motivos têm que estar claro. Você talvez não está na casa que você gostaria, pode até ser. Ou talvez você está numa casa pior do que você já teve. Você pode escrever necessidades básicas, filho chorando, querendo comprar algo e você com dor no peito, querendo dar, não podendo fazer, seus pais com dificuldade financeira, brigas matrimoniais, você e sua esposa se brigando por falta de dinheiro. Pessoal, eu estou aqui para ajudar as pessoas, porque eu tenho consciência que grande parte dos divórcios de hoje se dão por falta de dinheiro. Vocês sabiam disso?
E eu tomei uma decisão. Quando eu tomei uma decisão de mudar de vida, que eu vou explicar o plano aqui para vocês, a decisão foi: dinheiro nunca vai ser o motivo pelo qual possa acabar o meu casamento. E eu não era nem casado e nem tinha conhecido a minha atual esposa, mas já tinha tomado essa decisão. Porque eu sabia e via o que acontecia, as brigas que eram. Eu vi como foi difícil na minha casa com meus pais. Graças a Deus eles continuaram juntos, mas não foi fácil. Tá bom? E foi aí que eu passei por coisas do qual não só eu me envergonho, como eu nem gosto de lembrar. Mas, para você ter uma ideia, pessoal, de como foi a realidade da minha vida, eu não consegui crescer e eu cheguei a passar fome. E quando eu digo passar fome, não é sentir vontade de comer, é passar fome. Eu passei o final de semana inteiro comendo pipoca para sentir o gosto do sal e shakes. Passei o final de semana com R$7 no bolso. Porque como eu só tinha esses R$7, pipoca era barato, dava o gosto do sal e eu passei assim, o final de semana inteiro. E foi muito duro comigo. E para vocês entenderem, logo em seguida, depois dessas cenas, eu comecei a perder tudo que eu tinha já. O banco tomou meu carro, cheguei até Audi, Cherokee V8, o banco tomou meu carro. Eu não tinha mais condições financeiras para nada. E eu fiquei com dívidas, de novo, vou falar o que me envergonha, até com agiotas, gente. Eu lembro que meu pai vendeu uma casa dele e parte dessa casa ele pagou uma pessoa que tinha me emprestado dinheiro a juros, vamos chamar assim. Quando você vê seu pai se desfazer de um bem dele para que você não tenha problemas maiores, aquilo mexeu comigo. Disse, poxa, eu tinha um motivo forte, eu quis mudar de vida, eu me dediquei, eu trabalhei, eu fiz tudo certo, eu fui sério, honesto. Eu fiz o que tinha que fazer e tô num buraco. Mas calma, não para por aí. Aí eu tomei a decisão, eu vou pro Nordeste. Fui para uma cidade do interior da Bahia, fui recomeçar minha vida, peguei um quarto no interiorzinho, para não chamar de subúrbiozinho da cidade, de uma capital não, de uma cidade pequena lá do interior. E eu alugava um quarto, banheiro comunitário, cozinha comunitária, o quarto, uma colchonete. E foi assim que eu vivi por quase um ano, acho. E lá, eu não passei fome, mas eu cheguei a 62 quilos de peso, porque eu tinha que comer pouco. E durante muitos meses, eu comia todos os dias, pessoal, anota, todos os dias, arroz com um tempero de sazon e um ovo. Essa era a minha refeição do dia. E quando sobrava um pouquinho para a noite, que eu mesmo fazia e que era o mais barato possível. Eu comprava um ovo na quitandinha assim, próximo ao quartinho onde eu aluguei. Eu tinha comprado 1 quilo de arroz, guardava no meu quarto no chão, porque eu só tinha um colchonetezinho no chão. E aí eu passei para a segunda fase da minha vida que não gosto de lembrar. Talvez você nunca passou por isso, mas eu passei por uma situação da qual eu não aguentava mais o cheiro do sazon no arroz. Só para vocês entenderem. Como eu não tinha onde guardar, não tinha geladeira, eu não podia comprar cebolinha, não sei o quê. E eu não, né? E dinheiro também. Era mais barato, eu achava mais simples, barato, para eu poder tentar trabalhar e mais rápido. E eu coloquei a colher na boca, pessoal. E o cheiro subia aqui assim, ó, e me embrulhava já. E eu coloquei, não sei se você já passou por isso, e eu começava a mastigar fazendo tipo uma bola. E o meu estômago fazia assim, brrr, aquele barulho, sabe? De fome. E eu passando fome, meu estômago com muita fome, e a minha garganta querendo regurgitar a comida que eu nem estava conseguindo engolir. Quando eu consegui engolir, escorreu uma lágrima, que não era de choro, era de forçar a barra. Vocês entendem o que eu passei? Por isso que às vezes eu falei aqui que eu não desejava para um cachorro. E quando eu passei necessidade nesse nível, com 62 quilos de peso, nesse dia, eu lembro exatamente, eu tinha um netbook financiado no cartão do meu irmão, que eu pagava acho que 100 e poucos, R$200 por mês, que ele tinha me emprestado o cartão dele para eu ter uma ferramenta de trabalho, que na época era um netbook pequenininho. Não tinha nem memória aquilo. Eu peguei a internet, que era uma internet custeada, né? Emprestada junto naquele quartinho, e eu mandei um e-mail para minha mãe. E no e-mail, sabe o que eu escrevi, pessoal? E aí eu volto a lembrar vocês. Motivo forte. Eu escrevi um e-mail para ela dizendo, eu vou mudar a nossa vida. Eu vou te dar uma boa casa, vou te dar um bom carro. Eu não esqueci das revistas que eu olhava quando eu era criança junto com você, a Casa Cláudia, não sei o que, as casas bonitas.
Falei, eu ainda vou mudar a vida de vocês. 62 quilos de peso, passando necessidades básicas. Estou gastando mais tempo nessa parte, porque o resto, a parte boa, não interessa. Ainda assim, eu passei por mais alguns meses e nada. Fui para outro estado do Nordeste tentar minha vida de novo. Foi quando realmente minha vida mudou, porque eu vi que eu não tinha mais capacidade. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha que eu sou um cara resiliente. Eu ouvi até de um grande executivo que eu admiro demais, um dos maiores executivos que eu conheço no ramo automotivo, já foi de montadoras muitos anos. Trabalha até comigo hoje, ele falou, chefe, não chama chefe, né? Ô, chefe, eu já vi gente resiliente, mas você, eu sou impressionado. Mas o que eu passei realmente foi bem difícil. E anota, segundo ponto. Primeiro ponto é motivo forte. Segundo ponto, desistir pode ser o primeiro passo para o sucesso. Você acredita nisso? Aceite seu fracasso. Em João 3,30, né, ele fala que para que a gente diminua, para que ele cresça. Eu precisei me diminuir. E foi o que aconteceu. Eu desisti. E eu fiz uma oração dizendo, Senhor, e é por isso que eu falo de Deus aqui. Porque Ele mudou minha vida. Cabe a você acreditar ou não, mas Ele mudou minha vida. Eu fiz uma oração dizendo, eu não aguento mais. Eu tenho muitos sonhos, mas eu não tenho mais capacidade de alcançar esses sonhos. Então, a partir de hoje, dizem que teus sonhos são maiores que os meus. Eu estou disposto a seguir o que tu sonhar para mim, porque eu não aguento mais. Acredite se quiser, no dia seguinte um amigo me ligou. Tocou meu telefone, um amigo que há anos eu não falava. Talvez pouco mais de ano. E eu nunca vou me esquecer dele. Ele é um irmão para mim, sabe disso. Se ele está vendo esse vídeo, sabe o quanto ele é importante na minha vida. E ele ligou e disse, como é que você está? Eu falei, não estou bem. E ele falou, bora voltar para Santa Catarina e tentar trabalhar comigo aqui em Imóveis Planejados. E sabe o que eu falei para ele? Adivinhe, eu estava acabado, na lona, pedindo a Deus uma oportunidade. Sabe o que eu disse para ele? Cara, ser empregado não, muito obrigado. Engraçado, né? Às vezes você pediu a Deus a oportunidade cai na sua frente e você diz, não, mas isso aqui eu não quero. Aí sabe o que ele me falou? Ele falou, como é que tá a tua vida aí mesmo? Eu falei, cara, tá horrível. Ele falou, volta embora. Tente, pegue um emprego por um tempo e depois volte a empreender. E foi assim, eu liguei pro meu pai, contei pro meu pai, e ele falou assim, volta embora. Eu falei, mas eu não tenho onde morar, eu não tenho o que comer. Se eu voltar, eu preciso de um quarto, um colchão e um pouco de comida por um tempo na sua casa. E esse era o Fabrício com 28 anos de idade. O cara que aos 18 sai para estudar, aos 21 é independente financeiramente, aos 23, 24 anda de carro importado, né? E aos 28 pede para o pai um quarto e um pouco de comida para poder voltar. E foi isso que eu fiz, eu voltei, resultado, comecei a fazer as entrevistas e eu comecei a passar, uma entrevista atrás da outra, tinha dinâmica em grupo, não sei o que, era uma grande indústria, eu fui passando. E aí eu fui vendo, nossa, como é bom, Deus está me abrindo as portas, e eu vi, nossa, eu vou ganhar. Na época, 2010 para 2011, final de 2010, início de 2011, eu falei assim, cara, vai dar certo, eu vou passar em tudo, vou mudar de vida, por quê? Porque eu ia ganhar 5 mil limpo, mais carro, mais não sei o que, eu falei, é muito dinheiro para mim, faz tempo que eu não ganho isso, e eu passei todas as etapas e chegou lá no final, na última etapa, eu conversei com o presidente da empresa, e esse amigo meu falou o seguinte, olha, se tu não falar mal da mãe do presidente, você está contratado, não é possível. Todo mundo ficou doido com você, todas as entrevistas, tudo que você fez. E ele fez uma pergunta, a pergunta era, como está seu CPF? Pessoal, eu não ia mentir para ele. Eu falei a verdade, falei, estou quebrado, mas se você me der uma oportunidade daqui 6 meses, no máximo estou com meu nome limpo, está tudo certo. Ele falou, não, isso não é problema, mas a verdade é que era, e eu não acho eles errados, sabe? Eu entendo, eles passaram por situações difíceis, que fizeram com que a empresa criasse aquelas regras, e eu me senti humilhado. Voltando embora, eles tinham pago até meu avião, pessoal, para outro estado. Voltando embora, eu aprendi a segunda coisa que eu tinha que fazer, a terceira coisa que eu tinha que fazer, né? E eu falei aí sobre motivo forte, foi lá no início, eu falei sobre
aprender a desistir. E a terceira coisa que eu aprendi, que mudou completamente minha vida, é seja grato. E eu fiz uma oração, que foi a segunda oração que mudou minha vida, a primeira foi aquela que eu contei. Eu disse, eu não vou reclamar. A minha vida era uma porcaria, e eu falei que eu ia seguir os teus sonhos. Se tu quiser me humilhar, pode me humilhar. Mas muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Comecei a orar assim. Resultado, eu peguei um Celta, carona, né? No Celta desse amigo, ele saiu de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, foram 21, 22 horas de viagem no carro dele, direto, sem parar, no Celtinha, e roupas emprestadas do meu irmão, costurada pela minha mãe, que não é costureira, roupas doadas por esse meu amigo. Ele falou, eu vou te ajudar e nós vamos arranjar um emprego para você. E aí, em 2011, ele me arranjou uma oportunidade no Nordeste do Brasil de novo, no Maranhão, para ser mais exato, e aí a minha vida mudou. Ela mudou por 2 motivos, que eu fiz uma entrevista, passei e comecei a trabalhar, e aí, pessoal, nesses últimos 13 anos eu trabalhei com móveis planejados, uns 4 anos, eu trabalhei com automóveis, trabalho com automóveis ainda, porque eu estive no mercado, saí do mercado de automóveis, voltei a convite também. Trabalhei com energia elétrica, empresa de capital aberto, minha vida realmente mudou bem. Eu me dediquei muito, eu sempre fui muito trabalhador, então não era problema trabalhar. Só que além de trabalhar muito, Deus veio abrindo as portas que me fizeram de um cara quebrado, sem nada, sabe? A um gestor, fiz administração de empresas, fiz especialização em gestão financeira, controladoria e auditoria na FGV, eu realmente me dediquei, estudei, trabalhei. Hoje atuo como um dos vice-presidentes de um grande grupo automotivo do Norte e Nordeste do Brasil. Cheguei lá, mas o que realmente mudou minha vida? E é isso que eu quero fechar aqui dizendo para vocês. Além de toda a minha carreira, minha vida e minha entrega, que é o que eu falei para vocês aqui, Deus me ensinou lá atrás e eu não tinha aprendido. Eram os princípios financeiros. E paralelo ao meu crescimento de carreira, eu falei o seguinte, Senhor, se tu me der dinheiro de verdade agora, de novo, de verdade, qualquer dinheiro é de verdade para mim. Se você me der um emprego, dinheiro, eu me comprometo a administrar esses bens muito bem. E foi assim que eu fiz. E é os famosos princípios financeiros que são os nomes desse canal. Esse é o meu plano. E eu comecei a seguir os princípios financeiros e tudo veio acontecendo. A minha carreira mudou, a minha vida financeira mudou, eu quitei minhas dívidas, limpei meu nome, paguei todo mundo. Eu paguei até bancos que já tinham inspirado, pessoal. Eu liguei pro banco e falei, olha, você tinha uma dívida aí, lá atrás, eu quero saber onde anda, eu quero pagar elas. Até isso eu fiz, para me sentir bem. Mesmo já tendo inspirado, com o nome limpo, eu fui lá e paguei ainda mais dívidas. Porque eu queria acreditar que eu tinha conseguido, sabe? Ajudei minha família, troquei o carro do meu pai, ajudei a não construir, mas ajudei a terminar a casa deles, da primeira casa. A segunda construção também aportamos recursos financeiros para ajudar a terminar. Ajudei várias pessoas durante essa trajetória. E minha vida mudou completamente. Tá bom, pessoal? E por que eu estou fazendo esses vídeos hoje? E estou falando aqui daquilo que me envergonhava, né? Durante um evento do Thiago Brunet, ele fez 3 perguntas. Primeiro, o que Deus pediu para você fazer? Segundo, do que o mundo e as pessoas estão precisando? E terceiro, o que as pessoas esperam de mim? E aí eu resolvi que eu ia parar de procrastinar, ia começar a fazer esses vídeos e entregar para vocês um pouquinho da nossa experiência. Essa é a minha história e o meu plano, vocês sabem que é o princípio. E na próxima semana eu vou descrever o plano para vocês. Não perde no próximo vídeo, mas eu vou dizer uma coisa. Existem 3 tipos de pessoas. As que fazem as coisas acontecer, as que veem as coisas acontecendo e as que perguntam o que foi que aconteceu. Não queira, em 2025, ser uma dessas outras 2 pessoas. Seja as que fazem as coisas acontecerem, pegue os princípios financeiros e que 2025 seja o seu ano, um ano abençoado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima semana.